O sol brilhava forte no céu quando Neymar dirigia por uma estrada tranquila, aproveitando um raro dia de folga. Ele adorava jogar futebol, mas às vezes o que ele mais queria era um pouco de paz, longe dos holofotes e do barulho dos estádios, lotados. Com os vidros abaixados, o vento quente batia em seu rosto e ele cantarolava uma música, curtindo o momento. De repente, bum! O carro deu um tranco e logo veio aquele barulho irritante. Tum, tum, tum. Neymar franziu a testa. Pneu. Furado. Ele suspirou, encostando o carro no acostamento. Não era qualquer carro. Era um SUV de luxo, cheio de tecnologia. Mas adivinhe, ele não fazia a menor ideia de como trocar um pneu. Ele pegou o celular no bolso. Sem sinal. Ótimo. Olhou ao redor. A estrada era deserta, apenas um campo enorme e algumas árvores distantes. Nenhum carro passando, nenhuma ajuda à vista. Foi então que ele percebeu uma silhueta surgindo no horizonte. Alguém estava vindo. Um menino não muito alto, vestindo um short largo e uma camisa desbotada, se aproximava descalço pelo chão quente. Opa, Neymar, precisa de ajuda, disse o garoto sem hesitar. Neymar ficou surpreso. Como assim um garoto de, no máximo, 14 anos andando por aí sozinho? Ah, parece que sim. Meu pneu furou e eu... Bom, não sei trocar. O menino sorriu de canto. Sem problema, eu sei. Meu pai me ensinou. Tem um step aí. Neymar ficou ainda mais surpreso. Um garoto qualquer sabia trocar um pneu e ele, um dos maiores jogadores do mundo, não? Ele destravou o porta-malas e o menino rapidamente pegou as ferramentas. Agachado, ao lado do carro, começou a trabalhar com facilidade. Neymar ficou olhando meio sem saber o que fazer. Você faz isso sempre? Perguntou. De vez em quando, às vezes alguém precisa de ajuda por aqui. Neymar ficou impressionado. O menino não pediu nada em troca. Não perguntou sobre futebol, nem tirou o celular para filmar. Ele só ajudava. Em poucos minutos, o pneu estava trocado. O garoto levantou e enxugou a testa suada com a manga da camisa. Pronto, pode seguir viagem. Neymar abriu a carteira, pegou algumas notas e estendeu para o menino. Aqui, valeu pela ajuda. Mas o menino balançou a cabeça, recusando. Não precisa. Só quis ajudar e, sem mais nada, deu um sorriso, se despediu e começou a caminhar de volta pelo mesmo caminho por onde veio. Neymar ficou parado ali, observando o garoto sumir no horizonte. Como assim ele não aceitou nada? O craque voltou para o carro, mas sua mente não conseguia seguir viagem tão facilmente quanto suas rodas. Algo naquela atitude o deixou inquieto. Mal sabia ele que aquele encontro inesperado era só o começo de uma história que mudaria tudo. Naquela noite, Neymar chegou em casa, mas sua mente continuava na estrada. Ele mal conseguiu dormir. Quem era aquele garoto? Era raro alguém ajudar sem esperar nada em troca. Ainda mais ele, Neymar, acostumado com gente que sempre queria algo, uma foto, um autógrafo, um favor. Mas aquele menino... Ele simplesmente ajudou e foi embora, sem pedir nada. No dia seguinte, logo cedo, Neymar pegou seu celular e fez algumas ligações. Ele queria encontrar o garoto. Com um pouco de esforço, conseguiu descobrir onde ele morava. Uma casa simples, no interior, não muito longe de onde o pneu furou. Sem pensar duas vezes, ele entrou em seu SUV preto e dirigiu até lá. A casa era modesta, as paredes descascadas, o telhado com algumas telhas faltando. O quintal tinha brinquedos velhos espalhados pelo chão de terra batida. Era um lugar humilde, mas acolhedor. Assim que Neymar estacionou, algumas crianças que brincavam na rua pararam e ficaram de olhos arregalados. É ele mesmo! Sussurravam. Em poucos segundos, alguns vizinhos apareceram nas portas curiosos. Afinal, o que um astro do futebol estava fazendo ali? Antes que pudesse tocar a campainha, a porta da casa se abriu. O garoto apareceu
arregalando os olhos ao ver Neymar parado ali. Opa, moleque! Neymar sorriu, encostando no carro. Acho que é minha vez de te surpreender. O menino piscou algumas vezes, sem acreditar. Neymar? O que você está fazendo aqui? A mãe do garoto apareceu atrás dele, limpando as mãos no avental, confusa. O que está acontecendo, Lucas? Mãe, esse é o Neymar. A mulher arregalou os olhos. O Neymar? Na porta da casa dela? Neymar riu e acenou. É, sou eu, só. Queria encontrar o garoto que me ajudou ontem. A vizinhança já estava agitada. Algumas pessoas cochichavam, outras olhavam discretamente por cima das cercas. O que um dos maiores jogadores do mundo queria com um garoto daquela rua? Lucas ainda parecia não acreditar. Mas por quê? Neymar cruzou os braços, olhando para ele com um sorriso. Porque você fez algo que poucas pessoas fazem. Me ajudou, sem pedir nada em troca. E isso mexeu comigo, sabia? Lucas ficou sem reação. Era só um pneu. Para ele não era grande coisa, mas para Neymar aquilo significava muito mais. A mãe de Lucas olhou para Neymar com um misto de surpresa e gratidão. Você quer entrar? Neymar sorriu. Claro, se não for atrapalhar. Ele deu uma última olhada para os vizinhos que agora estavam completamente atentos à cena. O que aconteceria a seguir? Ele não sabia ao certo, mas uma coisa era certa. Aquela era apenas a segunda página de uma história que estava só começando. Neymar entrou na casa simples, sentindo um cheirinho bom de café recém-passado. O ambiente era pequeno, mas acolhedor. As paredes tinham algumas rachaduras, os móveis eram antigos, mas tudo estava arrumado com carinho. Ele percebeu uma mesa de madeira no centro da cozinha e algumas cadeiras gastas ao redor. Lucas puxou uma cadeira e sentou, ainda meio sem acreditar no que estava acontecendo. Sua mãe, meio sem jeito, pegou uma xícara e ofereceu a Neymar. Aceita um café? Aceito, sim. Neymar respondeu, sentando-se também. Lucas olhava para ele como se estivesse tentando entender tudo aquilo. Você veio até aqui só para me ver? Neymar apoiou os braços na mesa e olhou para o garoto com um meio sorriso. Não só para te ver, para te entender. Lucas franziu a testa. Entender o quê? Entender por que você fez o que fez. O menino inclinou a cabeça. Confuso. Mas eu só troquei um pneu. Neymar balançou a cabeça. Não foi só isso. Você me ajudou sem querer nada em troca, sem pedir uma foto, sem pedir dinheiro, sem me tratar diferente por eu ser famoso. Você nem hesitou, só chegou e resolveu o problema. Lucas deu de ombros. Meu pai me ensinou que, se a gente pode ajudar alguém, a gente ajuda. Simples assim. Neymar ficou em silêncio por um momento. Simples assim. Para Lucas, era óbvio. Mas para Neymar, não. Era tão simples assim. Ele tomou um gole do café e olhou em volta. A casa era pequena, os móveis eram velhos, mas havia algo ali que muitas casas luxuosas não tinham. Um calor, um senso de família. A mãe de Lucas sorriu gentilmente. Ele sempre foi assim. Desde pequeno, se vê alguém precisando, ele dá um jeito de ajudar. Às vezes, até demais. Lucas sorriu, meio sem graça. Não é nada demais, mãe. Neymar ficou pensativo. Ele sempre teve tudo na vida. Fama, dinheiro, carros, casas. Mas quantas vezes ele tinha parado para ajudar alguém? Sem esperar nada em troca? Ele se deu conta de que a resposta era quase nunca. Você me deu uma lição ontem, sabia? Neymar disse olhando para Lucas. Você fez algo que muita gente esqueceu como fazer. Lucas franziu a testa. O quê? Ajudar só porque é certo. Sem esperar nada de volta. A mãe de Lucas sorriu orgulhosa do filho. Bom, já que você veio até aqui, fica para um café da manhã? Não temos nada chique, mas é de coração. Neymar sorriu e colocou a xícara na mesa. Eu adoraria. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava exatamente onde precisava estar.
Algo dentro dele estava mudando e ele queria saber até onde isso o levaria. Neymar ficou mais tempo na casa do que imaginava. Enquanto tomava café, observava os detalhes ao redor. A geladeira antiga, os pratos simples, as paredes descascadas. Não era um lugar luxuoso, mas tinha algo que muitas mansões não tinham: calor humano. Lucas comia com entusiasmo, sem cerimônias. Ele não parecia intimidado por estar na frente de uma das pessoas mais famosas do mundo. Para ele, Neymar era só um cara normal tomando café na mesa dele. "Você gosta daqui?" Neymar perguntou. Lucas deu de ombros. "Claro, é minha casa." Né? A resposta foi simples, mas bateu forte em Neymar. Quantas pessoas ele conhecia que tinham muito mais e ainda reclamavam? "Mas não deve ser fácil", Neymar comentou, olhando para a casa. A mãe de Lucas sorriu, servindo mais café. "A gente faz o que pode. Não precisamos de muito para sermos felizes." Neymar ficou em silêncio. Ele conhecia pessoas que tinham tudo e ainda viviam insatisfeitas. Mas ali, naquela casa simples, ele sentia uma felicidade genuína. Lucas olhou para ele curioso. "Você tem um monte de carros, né?" Neymar riu. "Alguns. E já trocou um pneu alguma vez?" O craque fez uma careta. "Nunca", Lucas gargalhou. "Então acho que agora já pode dizer que aprendeu." Neymar sorriu. O menino não via diferença entre eles. Ele não tratava Neymar como um ídolo inalcançável, mas como um cara qualquer que precisava de ajuda. De repente, Neymar sentiu uma vontade estranha. Vontade de fazer algo por aquela família. Mas não queria apenas dar dinheiro. Queria fazer algo que realmente mudasse a vida deles. Foi então que uma ideia surgiu. Ele olhou para Lucas e sua mãe, depois para a casa. E naquele instante, ele soube exatamente o que precisava fazer. Neymar saiu da casa de Lucas com a cabeça cheia de pensamentos. Aquela visita tinha mexido com ele de um jeito inesperado. No carro, enquanto dirigia de volta, não conseguia esquecer a casa simples, a geladeira velha, o teto precisando de reparos. Lucas e a mãe estavam felizes, mas Neymar sabia que a vida não era fácil para eles. Ele precisava fazer algo. No dia seguinte, sem avisar, Neymar voltou. Dessa vez, não veio sozinho. No SUV, trazia alguns amigos que trabalhavam com reformas de casas. Quando ele bateu na porta, Lucas atendeu com um olhar surpreso. "De novo, Neymar? Furou outro pneu?" brincou o garoto. Neymar riu. "Não dessa vez. Vim porque tive uma ideia." A mãe de Lucas apareceu na porta, secando as mãos no avental. "O que houve?" Neymar respirou fundo. "Quero ajudar vocês." Lucas e a mãe se entreolharam. "Ajudar como?" ela perguntou desconfiada. "Quero reformar a casa", Neymar disse direto. "Nada extravagante, só ajeitar o que precisa. Telhado, encanamento, uma pintura nova, fazer desse lugar ainda melhor para vocês." O silêncio tomou conta. A mãe de Lucas pareceu hesitar. "Neymar, isso é muito generoso, mas nós não estamos pedindo nada." "Eu sei", ele interrompeu sorrindo. "Mas eu quero fazer isso." Lucas olhava para Neymar pensativo. "Mas por quê?" Neymar se agachou para ficar na altura do garoto. "Porque você me ajudou sem pedir nada. Isso me fez ver que o mundo precisa de mais gente como você. Agora deixa eu retribuir." Lucas abriu um sorriso tímido e olhou para a mãe. Ela suspirou, emocionada. "Se isso realmente vem do coração, então aceitamos." Neymar sorriu, satisfeito. "Então é isso, vamos começar." E sem saber, ele acabava de dar início a algo que mudaria não só a casa de Lucas, mas também o próprio coração. No dia seguinte, a casa de Lucas estava movimentada como nunca antes. Caminhões com materiais de construção chegaram, pedreiros descarregavam ferramentas e Neymar, vestido de forma simples, ajudava a carregar algumas caixas. A vizinhança observava curiosa, tentando entender o que estava acontecendo. "Lucas,
olhava tudo aquilo com os olhos brilhando. Ele nunca tinha visto tanta gente trabalhando na casa dele. Tudo isso só pra gente? Perguntou, ainda sem acreditar. Neymar sorriu, bagunçando o cabelo do garoto. Claro, a gente vai deixar essa casa do jeito que vocês merecem. A mãe de Lucas ainda estava um pouco sem jeito com toda aquela movimentação. Ela chamou Neymar de lado e disse baixinho: "Eu realmente não sei como agradecer." "Não precisa agradecer," ele respondeu sincero. "Você já fez seu trabalho incrível criando o Lucas do jeito que ele é. Só estou dando uma ajudinha." Enquanto os trabalhadores começavam a desmontar o telhado velho, Lucas pegou um martelo e correu para perto deles. "Posso ajudar também?" Neymar riu. "Acho que sim, mas sem se machucar, hein?" E foi assim que, ao longo do dia, Lucas e Neymar passaram a trabalhar juntos. O craque do futebol, acostumado com gramados perfeitos e estádios lotados, agora estava sujo de tinta e poeira, segurando tábuas e ajudando a carregar tijolos. E ele gostava daquilo. Era um tipo de esforço diferente, mas que trazia uma satisfação que Neymar não sentia há muito tempo. Cada martelada, cada pedaço de madeira colocado no lugar era mais do que uma reforma. Era uma reconstrução de algo maior, algo dentro dele. Ao final do dia, cansado, Neymar se sentou na calçada ao lado de Lucas. "Você não tinha que estar num campo de futebol ou dando entrevistas?" Lucas perguntou curioso. Neymar sorriu, olhando para a casa. "Hoje, esse é meu campo." Lucas sorriu de volta, e Neymar percebeu que estava jogando o jogo mais importante de sua vida. Os dias passaram rápido, e a casa de Lucas já estava quase irreconhecível. As paredes foram pintadas, o telhado consertado e a fiação elétrica revisada. Mas além das mudanças na casa, algo maior estava acontecendo. Uma amizade verdadeira estava nascendo. Neymar não era mais só o craque famoso que apareceu ali, de repente. Ele agora fazia parte da rotina de Lucas. Eles trabalhavam juntos durante o dia e no fim da tarde jogavam bola no quintal. Lucas mostrava sua habilidade, driblando Neymar com rapidez, o que fazia o jogador rir. "Tá treinando escondido?" "É?" Neymar brincou, tentando recuperar a bola. Lucas deu um passe perfeito. "Sei lá. Acho que sempre gostei de futebol. Só nunca tive um campo de verdade para jogar." Neymar parou por um momento, refletindo. Quantas crianças como Lucas tinham talento, mas nunca tiveram uma oportunidade. "Você leva jeito, sabia?" Neymar disse, jogando a bola para ele. Lucas sorriu. "Você acha?" "Acho não. Tenho certeza." A mãe de Lucas observava de longe, encostada na porta da casa. Ela nunca tinha visto o filho tão animado, tão cheio de sonhos. Naquela noite, enquanto ajudava Lucas a carregar algumas caixas para dentro da casa, Neymar fez uma pergunta: "O que você quer ser quando crescer?" Lucas pensou por um instante. "Não sei. Eu gosto de futebol, mas também gosto de ajudar as pessoas. Tipo, fazer algo que realmente faça diferença." Neymar sorriu. "Sabe de uma coisa? Você já faz diferença, desde o dia que me ajudou na estrada." Lucas abaixou a cabeça sem graça. "Eu só fiz o que qualquer um faria." Neymar cruzou os braços. "Não, nem todo mundo faria o que você fez. Por isso você é especial." Lucas sorriu. E naquele momento, Neymar percebeu que aquele garoto não só o ajudou a trocar um pneu, ele o ajudou a enxergar a vida de um jeito diferente. A reforma da casa já estava quase no fim e algo incrível começou a acontecer. Os vizinhos começaram a aparecer para ajudar. No começo, vinham só para olhar. Afinal, era Neymar ali, misturado com os pedreiros, pintando parede, serrando madeira. Quem não ficaria curioso? Mas com o tempo, a curiosidade virou ação. Um senhor mais velho, que morava na rua há anos, chegou com algumas ferramentas. "Se vocês precisam de um extra, eu sei consertar portas", disse ele, já arregaçando as mangas. Pouco depois, uma vizinha apareceu com uma travessa de bolo. "Um lanchinho pro..."
pessoal que está trabalhando. E assim foi. Cada dia, alguém novo se oferecia para ajudar. Uns pintavam, outros carregavam materiais. E alguns só vinham para apoiar e agradecer. Lucas observava tudo aquilo com um sorriso no rosto. Isso nunca aconteceu antes, ele comentou com Neymar, enquanto segurava uma lata de tinta. O jogador olhou ao redor e deu de ombros. Às vezes, as pessoas só precisam de um empurrãozinho, e era verdade. Com o tempo, a reforma da casa deixou de ser só sobre Lucas e sua mãe. Se tornou um projeto da comunidade inteira. No final do dia, Neymar sentou-se no quintal, cansado, mas feliz. Lucas sentou ao lado dele, tomando um copo de suco. Você acha que, se eu não tivesse ajudado você aquele dia, isso tudo teria acontecido? Neymar pensou por um instante e sorriu. Acho que não. Pequenas coisas podem mudar o mundo, Lucas. Você começou isso. Lucas sorriu, olhando para a rua cheia de gente rindo, ajudando, compartilhando histórias. E ali, no meio daquela simplicidade, Neymar percebeu que não era o dinheiro que transformava vidas, era a conexão entre as pessoas. O último dia da reforma chegou. A casa de Lucas agora estava nova em folha, mas Neymar sentia que ainda faltava algo. Algo que fosse além das paredes, pintadas e do telhado consertado. Naquela tarde, ele chamou Lucas e sua mãe para se sentarem na sala. Com um envelope na mão, respirou fundo e entregou para a mãe do garoto. Isso é para vocês, disse com um sorriso sincero. Ela abriu o envelope devagar. Seus olhos se arregalaram ao ver os papéis lá dentro. Neymar, o que é isso, Lucas? Tentou espiar, curioso. É um fundo de estudos, Neymar explicou. Um dinheiro reservado para o futuro do Lucas. Se ele quiser estudar, jogar futebol, abrir um negócio, ele vai ter uma chance. O silêncio tomou conta da sala. A mãe de Lucas segurava os papéis com as mãos tremendo. Mas isso é muito. A gente não pode aceitar? Pode sim, Neymar interrompeu. E não é porque vocês precisam, é porque vocês merecem. Lucas olhava para Neymar sem palavras. Você está falando sério? Muito sério, Neymar respondeu. Você tem talento, tem um coração enorme. E eu quero garantir que nada te impeça de seguir seus sonhos. A mãe de Lucas limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu nem sei o que dizer. Neymar sorriu. Só diz que o Lucas vai aproveitar bem essa chance. Lucas se jogou para frente e abraçou Neymar com força. Obrigado, Neymar. O jogador retribuiu o abraço, sentindo o coração apertar. Eu que te agradeço, moleque, porque no fundo ele sabia que não estava só ajudando Lucas. Lucas também tinha mudado sua vida. No dia seguinte, Neymar voltou à casa de Lucas, mas dessa vez sem pedreiros, sem caminhões de materiais, sem reformas. A casa estava pronta. Agora, ele só queria aproveitar aquele momento. Quando estacionou, Lucas já estava na porta, esperando com um sorriso gigante. Achei que você não ia mais voltar, brincou o garoto. Neymar riu. Eu prometi, não prometi. Eles se sentaram, na varanda, observando o sol se pôr. Tudo estava diferente, mas ao mesmo tempo nada havia mudado. Lucas continuava sendo o mesmo garoto simples e cheio de energia. A casa estava nova, a comunidade mais unida e havia um futuro esperando por ele. E agora? O que você vai fazer? Lucas perguntou. Neymar olhou para o menino e sorriu. Continuar jogando, continuar ajudando e ficar de olho em você. Quero ver o que vai fazer com essa oportunidade. Lucas pensou por um instante e depois olhou para Neymar com seriedade. Eu quero fazer o que você fez. Quero ajudar os outros. Também, o jogador se recostou na cadeira e assentiu. Então já começou bem. Porque ajudar não é sobre dinheiro, Lucas. É sobre se importar. O garoto sorriu, entendendo o que Neymar queria dizer. Lá no fundo, o craque percebeu algo importante. Sucesso não era só levantar troféus, não era só ser o melhor em campo. Sucesso era mudar a vida de alguém.
E, enquanto ele se despedia de Lucas e sua mãe, Neymar sabia que aquela história não tinha um fim. Era apenas o começo.